Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo de número 6. Abra aí a sua Bíblia, Josué, capítulo de número 6. Josué, capítulo de número 6. E eu leio para os irmãos, então, a palavra de Deus, a partir do verso 1. Meus irmãos, Josué é um livro histórico que contém muitas guerras. Então, se você quer conhecer um pouquinho sobre as guerras enfrentadas pelo povo de Deus, basta ler o livro de Josué. Após caminhar 40 anos pelo deserto, depois que saíram do Egito, o povo chega diante da terra prometida. Estamos falando aí de aproximadamente 2 milhões de pessoas. 2 milhões de israelitas. E eles estão lá, prontos, dessa vez, prontos para conquistar a terra. Moisés morreu, o grande líder, e precisava de um outro líder para conduzir essa batalha. E o líder escolhido foi Josué, escolhido por Deus. E aqui no livro de Josué, no capítulo 1, meus irmãos, encontramos o seu chamado, a sua vocação. Deus diz a Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, agora é a sua vez. Você precisa assumir o lugar dele e conduzir o povo nessa batalha. Eles então começam ali os preparativos. No capítulo 2, os espias são enviados, 2 espias são enviados. Eles têm aquele encontro com Raabe, a meretriz, a prostituta, que protegeu os 2 espias lá na cidade de Jericó. Depois, no capítulo 3, eles atravessam o Jordão e se deparam então com a primeira cidade, a cidade de Jericó. E ali eles estão se preparando, e o texto bíblico diz aqui no capítulo de número 4, que nessa travessia eles retiraram algumas pedras do leito do rio Jordão, que seriam como memorial. No capítulo 5 acontece a circuncisão, a celebração da Páscoa, e por fim, agora, acontecerá a entrada, de fato, ali na primeira cidade, a cidade de Jericó. Então eu quero começar, meus irmãos, lendo a palavra de Deus, aí no capítulo de número 5, ok? Versículos 13 a 15, e depois o capítulo 6, verso 1. Capítulo 5, versículo 13, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Antes de continuarmos a leitura, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai, abra o nosso coração nesta noite, Senhor, para que compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Todos os dias enfrentamos muitas batalhas em nossa caminhada, enfrentamos muitas lutas em direção à terra prometida. E enquanto não chega esse grande dia, Pai, certamente enfrentaremos muitas guerras,
espirituais. E rogamos que o Senhor, nesta noite, nos fortaleça e nos dê encorajamento para encararmos todos os desafios da nossa vida com fé e obediência. Que aprendamos, ó Deus, com a Tua palavra e com o exemplo de homens como Josué, a seguir pelos Teus caminhos e viver pela fé mesmo nos problemas mais graves, nas dificuldades mais complicadas da nossa vida. Abra o nosso coração, Pai, e fale conosco, é o que suplicamos no nome precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, a queda das muralhas de Jericó e a destruição da cidade é um retrato do poder do nosso grandioso Deus. Aquela vitória era impossível aos olhos humanos, mas o que era impossível aos olhos humanos se torna possível pela ação poderosa do nosso Deus. O Senhor dos exércitos estava lá com o seu povo, conduzindo a liderança de Josué, e diante da presença e do poder de Deus, as muralhas fortificadas, resistentes, que circundavam ali a cidade de Jericó, elas não resistiram, elas desabaram. Mas o texto bíblico diz que, enquanto Josué, ele investigava a cidade, observava a cidade, e talvez até pensasse numa estratégia para conquistar a cidade, alguém apareceu. Diz o texto que esse alguém, ele era o príncipe do exército do Senhor. E praticamente todos os comentaristas dizem que aqui está a figura do Filho de Deus. É o Cristo, pré-encarnado, se revelando a Josué. E ele aparece não apenas para encorajar Josué e para dizer: Josué, fique tranquilo, seguiremos juntos. Mas ele aparece também para fornecer a estratégia de guerra. Ele aparece para dizer: Josué, você vai proceder dessa forma, você vai agir dessa forma, você vai seguir estas orientações. E surpreendentemente, meus irmãos, o príncipe do exército do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus, ele não oferece a Josué instruções militares. Não. A vitória seria conquistada por meio de uma procissão religiosa ao redor da cidade. O povo sairia daquela batalha vitorioso, mas o método, o meio, a estratégia era extremamente simples. E eu quero mostrar para os irmãos então qual foi a estratégia que o príncipe do exército do Senhor ofereceu a Josué e ao povo, e como Josué seguiu essas orientações e alcançou a vitória contra a cidade de Jericó. Então, eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, ok? E nós vamos caminhar então dentro do texto bíblico e vamos aprender com essa belíssima história que nós já conhecemos, né? Desde criança ainda cantamos aquela musiquinha, como que é? Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas... exatamente, então vocês conhecem, tá vendo? É uma história conhecida essa história. Eu não sei se você sabia, mas até pouco tempo, muitos críticos da Escritura desprezavam esse texto, porque eles diziam assim: olha, essa cidade antiga chamada Josué, ela não existe, nunca existiu. Não havia vestígios arqueológicos acerca dessa cidade. Mas, há poucos anos, algumas décadas, descobriram essa cidade. E descobriram, inclusive, as muralhas derrubadas. E eles disseram que aquelas muralhas caíram com um grande terremoto.
E nós sabemos que as muralhas caíram pelo poder de Deus. Mas se você procurar na internet, você vai encontrar várias imagens das muralhas de Jericó. Então eu quero começar mostrando para os irmãos a estratégia fornecida antes da guerra. Então veja aí na sua Bíblia, capítulo 6, versículo 1, até o versículo de número 5. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. A terra de Canaã era uma terra fortificada, era uma terra dividida em cidades-estados. Então, cada cidade possuía ali o seu próprio rei. E a cidade de Jericó ficava na entrada da terra, ficava às margens ali do rio Jordão. Embora pequena, a cidade de Jericó era extremamente fortificada, era uma cidade muito preparada. E aqui o texto bíblico diz que ela estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Eu falei das descobertas arqueológicas, e alguns arqueólogos dizem que essas muralhas, elas possuíam aí talvez uns 10, 12 metros de altura, 4 de largura, e elas circulavam toda a cidade, muitas torres. Era uma cidade inconquistável, meus irmãos, do ponto de vista militar. E qual era a garantia de Josué em relação à conquista dessa cidade? A única garantia era a promessa de Deus, era a palavra de Deus. Muitas vezes nós não temos absolutamente nada para garantir alguma coisa, a não ser a palavra de Deus. Esse era um caso. Deus disse: Josué, eu entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Qual foi a tática, então, utilizada por Josué? Veja, a tática não foi uma tática, vamos colocar assim, militar, né? Uma estratégia militar. Ele não recebeu essa estratégia de nenhum homem, mas ele recebeu uma estratégia extremamente simples, uma estratégia diferente, mas uma estratégia de um Deus que sempre sabe, meus irmãos, o que fazer, como fazer e quando fazer. É por isso que quando Deus dá um direcionamento para a nossa vida, a gente precisa seguir sempre. Quando Deus diz, é por esse caminho, vá por esse caminho. Quando Deus diz, não vá por esse caminho, não vá por esse caminho. As estratégias de Deus são perfeitas, porque Deus, Ele sabe o que fazer, como fazer e quando fazer. A sabedoria de Deus, ela está acima da nossa sabedoria, e Ele tem prazer em usar pessoas e estratégias simples, ignoradas pelos homens, para realizar os seus planos e propósitos nesta terra. Basta a gente olhar, né, meus irmãos, para a Escritura, como que Davi derrubou, por exemplo, o gigante Golias? Como uma pequena pedra. Como que Gideão, né, venceu lá aquele grande exército de 135 mil amalequitas, e ele venceu com apenas 300 homens. Surpreendente. Deus sempre nos surpreende, meus irmãos. E qual foi a estratégia dada pelo Senhor a Josué? O texto que nós lemos diz que durante 6 dias, eles iriam rodear a cidade. Uma guarda de soldados à frente,
depois 7 sacerdotes tocando as trombetas de chifre de carneiro, aquela trombeta enroladinha, né? Atrás dos sacerdotes, mais 4 sacerdotes levando a arca da aliança, e por fim, na retaguarda, mais um grupo de soldados. A procissão religiosa ao redor da cidade de Jericó. E por 6 dias, eles iriam fazer esse tour. E no último dia, eles iriam rodear 7 vezes, finalizando assim aquela grande obra. As trombetas iriam tocar, o povo iria gritar, e os muros iriam o quê? Cair. Algo surpreendente. E quando nós observamos isso, meus irmãos, essa história, e fazemos um paralelo com a história da nossa vida, porque nós também somos o povo de Deus que caminha nessa terra, nesse deserto, em direção à terra prometida. Na verdade é o mesmo povo, a diferença é que agora não estamos mais diante daquela terra que simbolizava algo maior, agora estamos diante da final, né? A Canaã celestial. E muitas vezes nós enfrentamos também lutas e batalhas. Às vezes a gente se sente cansado e sobrecarregado, às vezes a nossa vontade é colocar as armas de lado e falar, chega! E como é bom quando nós olhamos para as nossas lutas nas mais diversas áreas e ao invés de entregarmos os pontos, voltamos o nosso coração, a nossa mente e o nosso olhar para a palavra de Deus, começamos a meditar nessa palavra e vamos internalizando essa palavra, bem como as promessas de Deus em nosso coração, e começamos a agir e a viver diante das lutas da nossa vida, conforme a palavra de Deus. Começamos a tomar decisões, atitudes, começamos a fazer escolhas confiados na palavra do nosso grande e poderoso Deus. Agora veja o que aconteceu aí no versículo 6. É a continuação da leitura do texto. Diz assim o versículo 6: Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passa adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia madrugaram, ao subir da alva, e da mesma forma rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na última vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Josué recebeu as instruções do príncipe do exército do Senhor, e ele repassou as instruções ao povo. E disse para o povo: vocês devem seguir essas orientações, à risca. As orientações estão aí, como eu acabei de ler, aquela procissão
de soldados e sacerdotes ao redor da cidade. E o que nos chama a atenção, meus irmãos, nesse processo, é que todos aqueles elementos, né, os sacerdotes tocando aquelas trombetas, né, os soldados armados na frente e atrás, todos aquela imagem, na verdade, tudo aquilo era importante, mas tudo aquilo servia para mostrar que no final a vitória não viria do homem, mas viria do próprio Deus. E o elemento central em toda essa procissão era a Arca da Aliança. Vocês perceberam que a Arca da Aliança ela foi bem ali no meio, no centro. E a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus com o seu povo. A Arca da Aliança acompanhou o povo, rodeando a cidade. A ideia é que o próprio Deus rodeou a cidade. O próprio Deus rodeou a cidade de Jericó com o seu povo. É o próprio Deus dizendo: eu estou com vocês, eu estou rodeando a cidade com vocês, e eu darei a vitória para vocês. Outro fato interessante é que nos 6 primeiros dias, diz o texto que o povo deveria permanecer em silêncio. Josué falou: olha, nos 6 primeiros dias vocês não falem nada, fiquem quietos. Como diz lá o Salmo 46, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eu fico pensando que controlar a língua aqui foi um teste de fogo, né? Mas eles tiveram que controlar a língua. Não era tempo de falar, mas era tempo de observar, era tempo de obedecer, era tempo de seguir aquelas orientações em silêncio. Às vezes a gente passa por isso, né? A gente tem que seguir as orientações de Deus sem questionar, sem falar muito, porque às vezes nem temos o que falar mesmo. Às vezes a gente precisa aquietar o nosso coração e simplesmente seguir o que Deus diz em sua palavra. Eles precisavam ali seguir a orientação do Senhor com paciência, com obediência e com fé, esperando o tempo certo para a concretização da promessa, quando as muralhas iriam se ruir, cair, e eles iriam conquistar a primeira cidade, dando início ali à conquista de toda a cidade, de toda a terra de Canaã. Não podia ser impulsivo, né? Josué e muito menos o povo. Ainda não é o tempo, ainda não é chegada a hora. E quando a gente observa aqui, meus irmãos, o povo rodeando ali a cidade, né? Fico imaginando como os moradores de Jericó reagiram a tudo isso, né? Observando o povo, lá embaixo, observando da muralha, o povo rodeando. O que esse povo quer rodeando a cidade? Será que eles vão conseguir alguma coisa desse jeito? Talvez alguns acharam até engraçado aquela cena, aqueles homens rodeando a cidade e tocando fortemente a trombeta. O restante do povo em silêncio. Deve ter sido uma cena assim espetacular. E quando a gente pensa em nossa própria vida, meus irmãos, às vezes nos deparamos também com esses inimigos e com essas muralhas que nos desafiam. Às vezes a gente tem a sensação, como povo de Deus aqui, né, que algumas muralhas se levantam repentinamente diante de nós para dificultar a nossa caminhada cristã. É como Josué, aqui nesse texto, meus irmãos. Nós sofremos às vezes como ele, como povo, né? A gente depara com algumas situações, fala o que fazer, como fazer. Mas a gente aprende com o povo que muitas vezes é necessário permanecer em silêncio, caminhar em silêncio. Às vezes é necessário, ao invés de questionar, murmurar, é necessário caminhar, meus irmãos, pela fé, em obediência, crendo que o nosso Deus, Ele é fiel às suas promessas e à sua palavra, e que Ele jamais abandona os seus filhos lá na trincheira da guerra, mas Ele permanece conosco, Ele rodeia a cidade conosco, Ele enfrenta os obstáculos conosco. É por isso que o povo de Deus deve ser um povo que não caminha em desespero, em agonia, em angústia. O povo de Deus deve ser um povo mais tranquilo, mais controlado, exatamente por saber com quem caminha. E veja então o que aconteceu, versículo 17, é a parte final do texto, diz assim, verso 17, porém a cidade
será condenada. É a orientação agora de Deus. Josué, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e o ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no. Então somente a prata e o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Foi ali um evento espetacular. Dá para imaginar aqueles homens tocando as trombetas, e começa aquele grito, e de repente quase 2 milhões de pessoas gritando, gritando, gritando ao redor ali da cidade, e os muros começam a se ruir. Eles não resistiram ao poder de Deus. Aquelas muralhas que simbolizavam, a segurança daquela nação, o poderio daquela nação, começaram a se desmoronar e acabaram até servindo como rampa para que o povo subisse, escalasse e entrasse na terra e conquistasse ali aquela cidade. Entretanto, meus irmãos, o texto bíblico diz que antes da vitória, Josué passou algumas orientações. Vocês perceberam aí? Primeira orientação, ele disse: vocês devem poupar a vida de Raabe. Quando as muralhas caírem e vocês entrarem na cidade de Jericó, protejam a vida de Raabe. Raabe é peça central nessa história. Raabe foi protegida. Ela morava naquelas muralhas, tudo indica que a casa dela permaneceu ali intacta, e ela com toda a sua família, todos foram poupados. E se você perguntar: pastor, por que Raabe foi poupada naquele dia, quando os israelitas conquistaram Jericó? Porque Raabe, meus irmãos, ela foi preservada pela fé, porque ela creu no Deus de Israel. Ela creu que a terra de Canaã era um presente de Deus ao povo de Israel. Ela creu no Senhor, ela creu na promessa, e por isso ela escondeu os 2 espias em sua casa e recebeu a promessa do livramento do juízo. E quando as muralhas caíram e chegou o juízo de Deus, Raabe, a prostituta, ela foi poupada, ela foi salva. Aqui vemos a demonstração plena, meus irmãos, da graça, da misericórdia, do amor de Deus, salvando uma mulher pecadora, salvando uma mulher gentia, marginalizada. E essa mulher, nós sabemos, ela veio a fazer parte da linhagem do nosso Salvador, como está escrito lá em Mateus, capítulo 1, versículos 5 e 6.
E a salvação de Raabe é algo assim tão maravilhoso, porque é como se Deus, por meio da salvação de Raabe, nos desse a esperança, né? A esperança de que Ele pode salvar os piores pecadores, como eu e você. Deus é gracioso, meus irmãos, para estender a sua graça, a sua misericórdia, àquelas pessoas que você talvez julga assim, fulano de tal não tem jeito. Pois bem, Deus vai lá, alcança, salva para a glória e honra dEle. Foi o que aconteceu com Raabe. A prostituta marginalizada, desprezada, ela foi alcançada, foi transformada e ela é colocada na linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a primeira orientação foi: poupem a vida de Raabe. Segunda orientação foi: condenem toda a cidade. Toda a cidade foi condenada. O texto bíblico diz aqui, meus irmãos, que eles não podiam cobiçar e nem pegar a prata, o ouro, o ferro, tudo seria consagrado a Deus. Tudo seria consagrado a Deus. Então a cidade foi condenada e toda a riqueza da cidade foi concedida ou foi levada depois, mais à frente, para a construção do próprio tabernáculo, né, para a estruturação do tabernáculo. Agora, uma outra coisa que Deus fez, meus irmãos, pediu para o povo, versículos 21 a 27, foi a destruição da cidade. Deus falou: vai lá e destrua tudo. E depois que eles mataram todas as pessoas, eles colocaram fogo na cidade. Esse ponto é importante para mostrar que a conquista de Jericó não foi só uma vitória que Deus concedeu ao seu povo, mas o seu povo foi o chicote, foi a espada nas mãos de Deus para punir aquela nação ímpia, pagã, idólatra, aquela nação violenta, cruel. Por 500 anos, meus irmãos, aquele povo estava lá, na terra de Canaã, por 500 anos. Por 500 anos, eles foram rebeldes, se revoltaram continuamente contra o Senhor Deus. E o dia da punição chegou. E Deus disse: vai lá e extermine tudo, e depois coloque fogo na cidade, e amaldiçoe essa cidade. E foi exatamente isso que eles começaram a fazer. Tudo foi queimado, tudo foi queimado. Ali aconteceu uma purificação total, né? Isso foi importante, meus irmãos, sabe por quê? Isso foi importante porque aqueles povos, eles iriam depois contaminar a nação de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel começou bem, mas terminou mal, porque deixaram muitos povos ali. Os casamentos mistos, chegou a idolatria, veio a disciplina do Senhor. Se o povo realmente tivesse cumprido essa ordem do Senhor e exterminado tudo que havia em Canaã, o livro de Juízes não estaria provavelmente na nossa Bíblia, né? Porque o livro de Juízes mostra exatamente isso, as recorrentes quedas do povo por terem deixado uma parte dos cananitas ali habitando na cidade. E quais são, meus irmãos, as lições que a gente retira dessa passagem para a nossa vida? E aqui eu quero concluir, então, extraindo essas lições. Como eu coloquei há pouco, o livro de Josué é um livro que tipifica a nossa peregrinação nessa terra em direção a Canaã celestial. Eu e você estamos caminhando nessa terra, mas o nosso destino não é esse. Em breve entraremos lá, chegaremos lá. E quais são as lições, então, que podemos extrair? A primeira lição, meus irmãos, é que nessa vida, enquanto a gente caminha em direção a Canaã celestial, enquanto a gente atravessa o Rio Jordão, enquanto a gente se depara, né, com essas paredes, obstáculos, né, a gente não pode se esquecer que essa nossa caminhada é uma caminhada de luta. Eu e você estamos em combate. É um combate, meus irmãos, assim, permanente. Nós estamos o tempo todo, meus irmãos, lutando contra vários inimigos neste mundo. E se você perguntar quais são os inimigos da igreja, Satanás é inimigo da igreja. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa carne ou a nossa natureza pecaminosa é inimiga.
O mundo que oferece uma série de prazeres também é inimigo. Nós estamos caminhando nessa terra, mas enfrentamos muitos inimigos. Nós lutamos, meus irmãos, contra fortes tentações, lutamos contra hábitos pecaminosos, nós lutamos contra algumas provações que aparecem assim repentinamente na nossa vida, e essas provações às vezes trazem certo desânimo, prostração. São aquelas provações que aparecem para retirar de repente a nossa paz, nos encher de medo. É por isso que às vezes o povo cristão se sente desanimado e até mesmo incrédulo. Mas quando você para e olha para a sua vida e olha para a sua igreja como um grande exército do Senhor, aí as coisas mudam. Presta atenção, você é um combatente no exército do Senhor. E você não pode deixar, em hipótese alguma, a sua armadura espiritual, como diz lá o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, de lado. Você é um combatente, você está em luta, você está indo em direção a Canaã celestial, mas enquanto você não entra na cidade, essas Jericós, elas precisam ser vencidas, destruídas e queimadas. Então a igreja, como alguém já disse, não é um grande hospital, A igreja é um grande exército, e eu e você somos os soldados do Senhor. Por isso que às vezes a gente diz assim, pergunta, como que está a vida? Você fala assim, está uma luta. Você já disse isso alguma vez? Como que está a vida? Está uma luta. É isso mesmo, a palavra é certa, é uma luta. Como está a vida? Uma guerra. É isso aí mesmo, é guerra, é luta. Como que está a vida cristã? Estou combatendo, estou batalhando. É isso aí. A segunda lição, meus irmãos, que eu quero deixar para nós nesta noite, nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos aquele tipo de cristão acomodado. Há muitos cristãos que vão se acomodando, deixam a armadura de lado, vão para a rede e começam ali a se balançar, como se estivessem num parque de diversões, ou num parque mesmo, curtindo a vida. Veja, eu e você ainda não vencemos todos os inimigos. Meus irmãos, há um conflito em andamento, não há como fugir desse conflito, e nós precisamos continuar diariamente lutando dentro desse conflito. Como eu falei, é o conflito contra o pecado, é o conflito contra a carne, é o conflito contra a tentação, é o conflito contra o mundo, contra o diabo. Mas o ponto é, o verdadeiro cristão, ele deve ser sensível o bastante para olhar para esse mundo e perceber, olhando para esse mundo, todo esse sistema maligno que se forma. E há, meus irmãos, um sistema extremamente maligno por trás das estruturas. E nós precisamos estar alertas com tudo isso. Além de crer nas promessas de Deus, além de viver pela fé nas promessas de Deus, nós precisamos também tomar uma posição ao lado da palavra de Deus, nos tempos difíceis. Eles falam assim, pastor, estou lá enfrentando uma Jericó daquelas, muralha lá tem 50 metros, o que eu faço? Como que eu devo agir? Você precisa tomar uma posição ao lado do Senhor, vivendo pela fé na promessa do Senhor, e crendo que, embora a situação seja impossível aos seus olhos, ela não é impossível aos olhos do Senhor. Então, não seja um cristão acomodado. Não pense, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Não. E olha, meus irmãos, e aqui é uma advertência muito séria. Se uma pessoa está na igreja e ela é extremamente acomodada com a sua vida espiritual, relaxada, tanto faz como tanto fez, mas ela está no meio, a gente precisa avaliar bem. Será que essa pessoa, ela está fora de Jericó, lutando contra Jericó, ou será que essa pessoa está dentro de Jericó? Será que essa pessoa está debaixo de juízo e condenação?
Será que essa pessoa não pensa que é um israelita espiritual, mas na verdade ele é um cananeu? Um cananeu disfarçado de israelita? Um cananeu disfarçado de cristão? Porque não está se importando com a sua caminhada cristã? A terceira lição, meus irmãos, é que antes de batalhar, antes de você falar assim, bom, acordei, né, amanhã, segunda-feira, vou para a luta. Antes de você sair para a batalha, pensa assim, Senhor, eu estou indo para a batalha, mas eu sei que a vitória está em tuas mãos. Esteja consciente de que a vitória está nas mãos do Senhor. Perceba que toda a estratégia seguida por Josué tinha como propósito mostrar que era o próprio Senhor que iria lutar por ele e pelo povo. É como se Deus dissesse, olha, você acha realmente que se tocar essa trombetinha aí de chifre de carneiro, o muro vai cair? Claro que não. Pode gritar à vontade, o muro não iria cair. Porque a vitória, meus irmãos, pertence ao Senhor. Tanto é que os despojos da guerra foram todos entregues ao Senhor, porque o Senhor quem conquistou Jericó. Embora a gente sempre diga, né, Josué conquistou Jericó, mas na verdade quem conquistou Jericó foi o Senhor. O Senhor conquistou e presenteou Jericó para o seu povo. Então devemos ir à luta, mas conscientes de que carecemos do Senhor, meus irmãos, para enfrentarmos cada um dos nossos inimigos. Como que você luta contra a natureza pecaminosa sem ter o Senhor presente na sua vida? Você cai. Como você luta contra as tentações do diabo sem ter o Senhor na sua vida? Você cai. Como você luta contra os prazeres do mundo sem a presença do Senhor? Você cai. Como que você suporta as provações na sua vida com fé, com maturidade, com domínio próprio, sem a presença do Senhor? Você cai. Então nós acordamos pela manhã, vamos para a batalha consciente, Senhor, eu estou indo para a batalha, mas eu sei que a vitória vem das tuas mãos, sempre vem das mãos do Senhor. E não devemos, meus irmãos, jamais pensar, quando chegar aquele tempo difícil, que Deus não se importa. Porque às vezes a situação fica tão delicada, mas não, Senhor, o Senhor só pode estar brincando. Será que o Senhor realmente se importa comigo? Dentro desse quadro pelo qual estou passando? Não devemos pensar, meus irmãos, que Deus não se importa, porque essas dificuldades pelas quais passamos, as Jericós que enfrentamos em nossa caminhada, nada mais é do que um chamado de Deus para a nossa vida. Você fala assim, Senhor, conquistei uma, Jericó, mas apareceu outra, e agora? Não se esqueça que cada Jericó que aparece na sua vida é o chamado de Deus, é a trombeta do chifre de carneiro tocando para reunir, é o chamado de Deus, dizendo a você que Ele irá à frente mais uma vez, e mais uma vez. Foi isso que Jesus Cristo fez, meus irmãos, ao morrer na cruz por nós. A batalha contra o pecado, e Ele fala, eu vou à frente, e Ele morre por nós na cruz, Ele vai à frente, Ele vence a maior de todas as batalhas e a pior de todas as Jericós, morrendo naquela cruz. E a quarta e última lição é que nossa parte, meus irmãos, nessas batalhas da vida cristã, é crer e obedecer. O texto que o presbítero Alexandre leu de Hebreus capítulo 11 diz assim, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé. Aí você pergunta, por que pela fé? Meus irmãos, porque só pela fé para acreditar que os muros iriam cair com grito e trombeta. Não é? Só pela fé mesmo. Se eles tivessem lá bazuca, canhão, não é? Dinamite, essas coisas, aí tudo bem, né? Mas não tinha nada. As trombetinhas lá do chifre de carneiro, né? O povo gritando, imagina aquela gritaria. Não tinha nada. Por isso que foi pela fé que os muros caíram, porque eles não tinham nada.
fisicamente para a guerra, mas eles contavam com a presença de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a presença de Deus, meu irmão, minha irmã, é tudo, absolutamente tudo que você precisa. E digo mais, Josué não precisava, meus irmãos, e nem Deus, de trombeta, de grito, de arca, de nada. Deus não precisava de nada. Nada. O povo obedeceu àquelas ordens estranhas, rodearam a cidade, pela fé tocaram a trombeta, gritaram, e os muros ruíram e caíram. Talvez no terceiro, quarto dia, rodeando a cidade, alguns pensaram assim, mas já estamos aqui no terceiro dia, não aconteceu nada ainda, quarto dia, não aconteceu nada ainda, quinto dia, não aconteceu nada ainda. Talvez alguns começaram a duvidar, será que vai acontecer alguma coisa ainda? Será que realmente nós conseguiremos conquistar esta cidade? Mas nós sabemos o que aconteceu. Então, quando as circunstâncias na sua vida forem assim muito difíceis, quando as circunstâncias forem assim contrárias, fala assim, Senhor, isso daqui vai ser difícil para você e para mim é. Quando você enfrentar circunstâncias contrárias, continue crendo e obedecendo a palavra de Deus. Quando você estiver assim diante de uma muralha, que isso aqui não dá, continue crendo e obedecendo a palavra de Deus. Eu e você precisamos aprender a crer nas promessas, viver pelas promessas e agir, meus irmãos, conforme as promessas de Deus. Às vezes, a gente está ali diante da muralha e fala assim, nossa pastor, mas parece que está faltando fé. Às vezes a gente não sente, sabe? Você não tem aquela sensação assim, tipo, o anjo apareceu e disse para mim. Você não está sentindo, você não está percebendo, você não está vendo, as coisas de repente não estão acontecendo, e você percebe que dentro do seu mundo ali, parece que está faltando algumas peças. Não, aqui não vai dar, as coisas não estão se encaixando, está faltando alguma coisa. Mas mesmo quando nós não sentimos, meus irmãos, ou vemos, devemos continuar crendo que Deus é conosco e que Ele nos acompanha em todo o tempo, em todos os lugares. Em breve Ele voltará para nos buscar. E eu quero assim concluir a nossa mensagem desta noite com uma lição bem pessoal. Talvez você veio para cá nessa noite pensando um pouquinho assim na sua vida, falar, pastor, eu estou aqui, mas só a misericórdia de Deus, Porque eu estou exatamente no meio desse combate aí que o pastor falou. E eu não vi nem trombeta ainda, não vi arca, não vi nada, pastor. Não apareceu nenhum príncipe do exército do Senhor para falar comigo. E eu estou lá nesse combate, eu estou passando por um tempo de angústia, eu estou passando, pastor, por um tempo de conflito. Talvez você fale assim, pastor, eu estou aqui, mas eu estou na crise, em alguma área da sua vida, e você está ali diante de um obstáculo intransponível. E eu encorajo você nesta noite, meu irmão, minha irmã, você precisa erguer os seus olhos e você precisa ouvir as palavras do Senhor. O que Deus diz? Sabe o que Deus diz? Deus diz todos os dias para nós. Todos os dias Deus diz para nós a mesma coisa. Todos os dias Deus diz, olha, eu estou chegando. Eu estou assumindo o comando da batalha. Deus todos os dias diz para nós, a guerra, ela não é sua, a guerra, ela é minha. Deus diz, olha, eu irei à frente. Eu estou contigo. Deus vem ao nosso encontro e fala assim, não desista, não se entregue, continue firme, confiante. A presença dEle é contigo nessa batalha. Então se você está assim, e agora? O que eu faço? Então você se agarra à palavra e às promessas de Deus. Fique tranquilo, isso vai passar. Caso você esteja caído no campo de batalha, que já é um outro quadro, fala, pastor, eu fui para a luta, mas o que aconteceu? Eu já caí. Eu fui e eu morri, me atingiram. Eu estou ferido, caí lá, estou lá, semi-morto, espatifado no chão. Minha vida espiritual, pastor, está um lixo, está terrível.
Estou aqui, corpo presente, porque minha alma está em algum lugar aí desse planeta, mas eu não tenho comunhão mais com o Senhor Deus. Talvez você esteja aqui e você sabe que está caído no campo de batalha. Meu irmão, minha irmã, Deus é bondoso, sabe o que Ele faz? Deus, Ele estende a sua mão e Deus te levanta. Deus não só estende a sua mão e te levanta, mas Deus te restaura. E Deus te recoloca no campo de batalha. Deus é gracioso, porque Deus, por meio das nossas quedas, Ele nos torna mais experientes, mais sábios, mais preparados. O Senhor Deus, Ele só exige uma coisa de nós: arrependimento. Aí você tem que falar assim: Senhor, eu estou caído aqui, mas reconheço que o pecado é meu. Senhor, eu estou arrependido, mas eu quero voltar à luta. Eu quero voltar à frente. Eu quero novamente estar lá na linha de frente, na batalha. E por fim, se você está aqui e fala assim: pastor, graças a Deus, não estou na batalha, não estou caído, mas eu só estou vencendo, pastor. Já derrubei umas 4 Jericós aí, estou lá em cima, pastor. Estou ótimo, porque agora, sabe, eu estou conquistando tudo, né? Talvez você tenha recebido muitas vitórias na sua vida e você fala assim: eu estou feliz essa noite porque eu tenho sido muito vitorioso, muito vitoriosa na minha vida por graça e misericórdia de Deus. E a orientação é: cuidado com o orgulho, muito cuidado, muito cuidado. Não pegue a glória que pertence a Deus para você. Não pegue os despojos da batalha e diga: é meu. Não, os despojos é do Senhor. Então tome muito cuidado com o orgulho. Seja humilde, caminhe humildade, demonstre humildade diante dos seus irmãos. Demonstre que você não é melhor, que você não é maior. Lembre-se que a vitória vem dele e a glória é somente para ele. Não é para nós, é para ele. As vitórias devem nos tornar mais humildes e mais humilhados. Porque a gente olha e fala assim: Senhor, eu sou tão pecador, mas mesmo assim o Senhor tem me abençoado. É graça. Nós vamos, meus irmãos, orar ao nosso Deus. Jericó, a cidadezinha foi destruída. Aquilo foi juízo de Deus, foi julgamento de Deus. Se você está aqui nessa noite e fala assim: pastor, eu não sei, eu estou meio distante, não sei muito como que funciona, eu acho que eu estou dentro da cidade de Jericó mesmo, pastor, estou preocupado agora. Presta atenção. O nosso mundo hoje, ele está debaixo de julgamento e juízo. A destruição de Jericó foi só, foi um sinal muito pequeno do que vai acontecer no último dia. Lembre-se que a cidade de Jericó foi queimada, destruída com fogo. E é o que a Bíblia diz. Quando Deus vier, meus irmãos, com o seu juízo, não importa por trás de quantas muralhas esse mundo esteja escondido. O mundo pode se esconder atrás de 1000 muralhas. Aqueles que de forma perversa ignoram o Senhor poderão tentar se esconder, mas Deus os encontrará. Nenhum irá escapar. Aí você fala: pastor, estou fora, eu quero escapar. O único caminho para escapar é você depositar toda a sua fé e confiança em Jesus Cristo, aquele que venceu todas as batalhas no seu lugar. Oremos. Pai, nós reconhecemos nesta noite que muitas vezes nos sentimos cansados e sobrecarregados. As botas, ó Deus, as botas do soldado ficam pesadas, a armadura. São tantas provas, ó Deus, e o teu povo passa.
mas nós cremos que jamais passaremos por uma prova sem contar com a Tua presença, porque nós não vivemos sequer um segundo da nossa vida nesta terra sem contar com a Tua doce presença. Ó Deus, nós Te agradecemos porque somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Renova a nossa fé nesta noite, levanta o Teu povo nesta noite. Ó Deus, encoraja o Teu povo nesta noite com a Tua presença, Pai. Independente das lutas e provas pelas quais os meus irmãos estejam passando, que o Senhor os tome, os levante, os fortaleça, para que eles aprendam a caminhar pela fé nas Tuas promessas. Nós oramos assim, gratos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entoar